Olá a todos, sejam bem-vindos ao Nova Gênesis. A gente está enfrentando uma coisa muito curiosa, usando eufemismos aqui, que é basicamente uma redefinição do que é o Superman. Não é a primeira vez que isso acontece na história do maior herói de todos, mas tem algo de muito intenso e até especialmente artificial nessa nova operação de revisionismo. Agora o Superman é o Senhor Sorriso, pacato, quase inofensivo. Estão definindo o que é o Superman e formatando a mentalidade dos NPCs para aceitar e repetir esse novo formato, sob a narrativa de ser a essência, retroprojetando isso para o Super do Christopher Reeves, inclusive. Mas isso é apenas um Superman cada vez menos super, que veio acontecendo há alguns anos nos quadrinhos e, principalmente, é um perfil conveniente ao novo filme que querem emplacar no DCU do Pedro. É nesse contexto que Peter Jordan, do grandíssimo e nerd, decide fazer uma thread no Twitter ou no X para afirmar que Man of Steel nem mesmo é um Superman. E a postagem dele segue assim: o Superman do Snyder não é o Superman? As primeiras cenas do Superman do James Gunn já mostram como ele é bem diferente da versão do Snyder, mas isso é bom ou ruim? Resolvi falar sobre porque a versão do Henry Cavill parece tão longe do que é o Superman. Segue a thread. Durante os anos 70, 80, 90, tivemos diversas tentativas de adaptação dos super-heróis da Marvel e da DC, enquanto um ou outro até gerava um bom retorno da crítica e do público, Superman, o Incrível Hulk, a maioria tinha muita dificuldade de traduzir o conteúdo do gibi para a tela do cinema. Isso porque é difícil mesmo. Não é todo personagem que vai funcionar num filme como ele funciona numa HQ. Tem muita tanqueira por lá, muita breguice, olha só. Por isso é necessário adaptações, e era isso que os cineastas da época não conseguiam executar muito bem. Isso mudou dos anos 2000 para cá, que é quando começaram a aparecer filmes de quadrinho que se levavam mais a sério, como X-Men, Blade, Batman, etc. E com essa leva, o cinema foi apresentado a uma nova moda, o filme de super-herói realista. E essa moda estourou principalmente depois do lançamento da trilogia do Batman do Nolan. Aquilo ali mudou o cinema de herói para sempre. Algumas exceções da regra, como Superman, O Retorno e Lanterna Verde, não foram nem um pouco bem recebidas, o que levou muitos estúdios a acreditarem que o caminho do realismo era o caminho a ser seguido. E é nesse contexto que vem a proposta de fazer um novo filme do Superman, só que dessa vez aos moldes de Dark Knight. Pé no chão, dramático, dark. Pouco mais de 5 anos depois daquele remake falho do Bryan Singer, tivemos o anúncio do Homem de Aço. Aí, boom, seria dirigido pelo diretor de 300 e Watchmen. Boom, Christopher Nolan estaria envolvido na produção. Boom, Superman não usaria a cuequinha por cima da calça. Estávamos diante de uma nova masterpiece, uma nova trilogia Dark Knight? Teríamos a melhor adaptação do Kryptoniano de todos os tempos? Não, nada disso. Mas calma lá, fãs do Snyder. Civilidade aqui nos comentários, por favor, ok? Ele sugere que fãs do Snyder são animais, né? Você já viu aqui a desonestidade. Mas enfim, era pra mim ler imparcialmente aqui, desculpa. Como eu tô dizendo, O Homem de Aço é um filmaço do seu tempo. Ele precisava ter aquele tom para que coubesse nas demandas da indústria, certo? Entendido isso, vamos aos fatos inegáveis. O Superman desse filme não é o Superman mesmo. Calma, fãs do Snyder, desative esse caps lock aí, relaxa, cara. Eu vou explicar o que estou querendo dizer. E já quero deixar claro que eu gosto desse Superman do Henry Cavill, beleza? Tá bom. Eu não detesto ele de maneira alguma, e nem o filme de 2013. Eu acho muito legal, sério. Mas na hora de moldar o personagem do Superman é onde o Zequinha pecou pra caramba. Por quê? Porque ele não entende o que é o Superman, muito menos o que significa ser o Superman. Mas para entender melhor, vamos voltar lá para 1938, o ano em que o personagem foi criado. Quando o Super foi criado lá em 38, o personagem representava a epítome da perfeição humana, um ser bom, super forte, isento de qualquer amoralidade, basicamente um deus. E de novo, eu vou citar aqui a questão do produto do seu tempo, pois esse Superman também está conectado com o contexto histórico no qual ele foi criado. Após a Primeira Guerra, houve um esforço da sociedade para tentar reinstalar a positividade no mundo. O Superman era a representação viva dessa esperança. Tacou-lhe esperança aqui. Mas aí veio a Segunda Guerra, que, por consequência, influenciou outros conflitos que vieram. E acaba que esse tipo de personagem se tornou antiquado. Superman virou um personagem muito besta. E heróis anti-heróis, como Batman, Wolverine e Justiceiro, foram se tornando mais populares. Então, claro, houveram diversas adaptações durante os anos. O personagem foi se tornando mais humano com o tempo, a fim de conversar mais com o público.
Mas tem uma característica que quase nunca deixou de estar lado a lado com o Super durante todos os anos de sua existência. Ele é um idealista. O Superman é para ser o exato oposto do que um Batman representa. O olhar do Clark Kent em relação ao mundo não é pessimista. Ele não teme ser herói, nem questiona a importância de suas ações para ajudar o mundo. Por bem ou por mal, ele acredita na bondade do outro. Ou melhor, ele acredita no potencial de bondade no outro. Para ele, com uma educação certa e com a moral correta, qualquer um pode mudar. Esse é o Superman, o herói que, mesmo anos sofrendo nas mãos de Luthor, ainda consegue ver uma luz naquele personagem. Em Kingdom Come, quando Coringa assassina uma galera no planeta Diário, um vilão chamado Magog mata o palhaço. Isso desencadeia uma mobilização da população em favor desse tipo de justiça, esse tipo de herói sem moral, sem medo de sujar as mãos de sangue. As coisas ficam tão feias que o Superman é obrigado a sair da aposentadoria para botar a ordem na casa e mostrar o quão importante é a moral clássica do herói, o quão essencial ela é para evitar o caos. Esse é o Superman. O Superman não deixa de matar por covardia, mas sim porque ele sabe que há uma linha que não pode ser cruzada. Se ela for, ele não será melhor que seus inimigos. O Superman não desiste de ser herói, pois ele sabe que até mesmo salvar o infame gato na árvore vai fazer diferença. O Superman sabe que o mundo vai testar sua bondade, vai questioná-lo, mas sabe que nunca deve abandonar seu posto. Aí vamos para Homem de Aço. O primeiro filme todo do herói mais idealista da DC é ele literalmente questionando a sua necessidade como herói, a sua responsabilidade como alguém extremamente poderoso, o que poderia dar certo, mas não funciona 100%. Porque ao final do filme parece que nada mudou. No próximo filme, Superman ainda está questionando se devia ou não ser herói. A humanidade ainda não aceitou ele como um salvador. Que exemplo de herói é esse, cara? Estamos falando do Super-Homem, cara. O herói que inspira pelas suas atitudes. Aqui, ele não faz nada que inspire alguém. Na cena que ele tem que lidar com um Zé Ninguém que está atrapalhando uma galera no bar, ele mete o pé e escolhe ferrar com o caminhão do cara. Com raivinha, sabe? Ficou magoadinho, apelou. Em Batman vs Superman, quando uma bomba explode lá naquela cena da corte, o maior herói do mundo escolhe meter o pé, chorando, ao invés de verificar se não tinha ninguém vivo ali. E pior, ele escolhe ir num retiro consciente, ao invés de lidar com as consequências da sua própria existência. Ah, pelo amor de Deus, cara, aí não dá pra defender. O Jonathan Kent nesse filme é a antítese do Jonathan Kent nos quadrinhos. Lá ele é o melhor homem americano já nascido. Ele enxerga o verdadeiro potencial de seu filho e a sua importância real para o mundo. Sua morte simboliza para o Clark que, mesmo com tantos poderes, ele ainda não vai ser capaz de salvar todos, infelizmente. No filme não temos nada disso. Ao invés desse Jonathan inspirador, temos um Jonathan que prefere que o Clark deixe de salvar pessoas para que seus poderes não sejam expostos. Sua morte é completamente sem cabimento e só serve para imprimir a palavra bundão na testa do Clark Kent. Novamente, esse pessimismo podia ser bem trabalhado no filme, para que no final do filme o Clark aceitasse finalmente ser o herói que o mundo precisa, para que ele provasse seu pai como errado. Mas não, né? No outro filme a gente vê que o Jonathan era certo, porque no momento em que o filho dele se expõe ao mundo, todos o rejeitam, e ele é atacado por um maluco vestido de morcego. E eu não vou nem aprofundar aqui no mérito de ele ser completamente desprovido de maturidade emocional. Já citei aqui o incidente do bar e da corte, mas também poderia falar aqui dele preferir espancar o Batman do que convencê-lo de que sua própria mãe estava em perigo. Sério, ele não faz esforço nenhum para tentar argumentar com o Bruce. Mas enfim, o que a gente ganha no final das contas é um herói que nunca sente prazer em ser herói, nunca quer ser um herói, um Superman que nunca está satisfeito em ser o Superman. A única vez que a gente vê ele sorrir fazendo seu trabalho é quando ele está massacrando o Lobo da Steppe lá em Liga da Justiça, o que é uma cena muito casca grossa, mas não é o suficiente, né? Para encerrar, eu irei discordar de quem fala que essas características que faltam no Superman do Cavill prejudicam o nosso sentimento de empatia com o herói. As histórias do Superman nunca foram sobre ele superar suas limitações físicas, ou do que ele é capaz de fazer com seus poderes ou não. Assim como o Homem-Aranha, suas histórias são sobre suas lutas como Clark Kent, sobre suas paixões, seus medos, seus relacionamentos, suas obrigações como Clark Kent, um alienígena cheio de humanidade no seu coração. E que foi escrito para ser a representação daquilo que há de melhor em nós. Apenas. Finalmente, né? Sobrevivemos. Bom, então, dentro dessa thread, você pode encontrar uma resposta que também foi dada pelo capitão aqui da nave, só que está no meu perfil, da Bolamed. Vocês vão encontrar lá uma resposta no Twitter. Mas, vocês não vieram aqui para saber disso. Fiquem agora com a resposta muito mais completa
do Capitão Aleph Hofer. É com ele agora. Então quer dizer que o senhor Peter Jordan, e eu vou chamar ele de Peter só porque eu quero mesmo, fez uma thread explicando por que o Superman do Snyder não é o Superman. E aí com uma imagem ali com algumas encarnações do Superman, incluindo, óbvio, a do Pedogan. O cara não viu o filme ainda, mas ele tem certeza que esse aí é o Superman. E embaixo, Homem de Aço. E ele comenta que a versão do Henry Cavill parece tão longe do Superman, né? Por que parece? Que ele quer explicar. Logo no começo, ele diz que o Zequinha, o Zack Snyder, tão íntimo, né? Que ele não entende o que é o Superman, muito menos o que significa ser o Superman. Para começar, vou falar do início da thread e do final. Porque no final ele diz que o Superman do Cavill termina sem nunca aceitar ser um herói e tal. Bom, primeiro não termina, né? Porque Liga da Justiça não era o fim da história. E não vou nem discutir como é que o Superman está agindo nesse filme. Isso aí fica para outro dia. Isso aqui não é uma refutação extensa. Se fosse extensa, não ia sobrar nem um farelo daquela lente gigantesca que o rapaz usa no óculos. Mas enfim, ele fala porque ele termina nunca querendo ser o Superman, porque ele nunca aceita, e que pipipi, popopó e tal. Esse cara viu Smallville? Por quantos anos o Clark rejeitou ser o Superman? A série durou 10, né? 10 anos. E ele só se torna de fato Superman no final, e ele só passa a agir como um super-herói, um vigilante, em Metrópolis, a partir de que temporada? Da 7ª? Da 8ª? Demorou? Acho que demorou um pouquinho, né? Pois é. Então, já vamos pegar a imagem. Vamos desfazer a imagem. A gente vai voltar a falar disso mais pra frente, mas por que o filme The Man of Steel tem esse nome? Por que não é Superman? Em 1986, a DC rebutou as histórias do Superman. O desenhista e escritor John Byrne recriou o personagem, e a gente vai falar bastante dessa fase, e tudo, na verdade, remete a essa época. O relançamento do Superman aconteceu numa HQ em 6 partes, chamada, adivinha, Man of Steel. Olha que coisa! Ô, Peter, quem fez a pesquisa para você, porque eu duvido que você tenha essas informações aí, porcas que você colocou na tua thread, não pesquisou direito. Você sabe, e todo mundo sabe, que o filme do Bryan Singer foi um fracasso, né, o Superman no Retorno, e a questão era inovar, a questão era recomeçar, a questão era deixar para trás a tradição e o legado, de certo modo, do Christopher Reeve e começar do zero. É o que tinha acontecido em 1986. É por isso que o filme se chama The Man of Steel. Esse é o motivo. Segundo ponto que vem bem a calhar é esse papo de a essência do Superman, você não entende o que é o Superman, isso e aquilo, e tá. Vamos lá. Primeiro, isso não faz sentido. E eu vou mostrar na própria thread. Porque ele mesmo vai falar que o Superman teve muitas encarnações. Pelo menos uma ele vai mencionar. E é fato. Na TV, no cinema, por exemplo, a antiga série do George Reeves, os pais do Superman não se chamavam John e Martha Kent. Aí não é Superman, não é a essência. Não, você tá pegando... Eu só tô mostrando para vocês que você tá forçando, que não mexeu na essência do personagem. Não vou discutir esse seriado. Então a gente vai ver que é sim uma encarnação muito diferente do Superman. Só tô querendo dizer que houveram muitas encarnações do Superman. Para você dizer, não, isso aqui você não entendeu o personagem. Eu vou mostrar que o senhor Peter não sabe nada de Superman. Como não sabe nada de Superman a maioria dos NPCs que estão aí com as calcinhas molhadas por causa do trailer do Pedogan. Do Spareman do Pedogan. Certo? Então vamos lá, essa coisa de essência do Superman e tal, isso é um revisionismo.
Essa é a verdade. Estão emplacando uma característica para o Superman para fazer funcionar o filme do Pedogan. Porque aí vão dizer, nossa, ele captou totalmente a essência do Superman. É uma essência construída tardiamente, imposta ao personagem, e não apenas construída fora do que ele é nas HQs, mas construída fora do que ele foi em séries e filmes. Então você está falando que o Superman não é a encarnação da esperança? Bom, estou querendo dizer que o Superman é mais do que isso. Muito mais. E que esse papo, ele tem aonde chegar. Ele tem um objetivo. Por exemplo, o S como símbolo da esperança. O S simboliza muito mais, mas como eu disse que não é algo extenso, falo sobre isso na série de 2025, As Origens Secretas do Superman. Aguardem. O S como símbolo da esperança. Isso aí é a essência do Superman? Não, não é. Isso apareceu nos quadrinhos pela primeira vez na obra do Mark Waid, chamada, aqui no Brasil, chamada de Superman Legado das Estrelas. Foi a primeira vez que isso foi mencionado nos quadrinhos. Muito, muito tempo depois do reboot do John Byrne. E no cinema, quem é o precursor disso? O Cavill? Não. O Bryan Singer? Também não. Foi o Zack Snyder. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Aleph do futuro que veio interromper o seu vídeo só por um instantinho. Aí onde eu falei sobre o precursor da esperança, e eu perguntei quem é que foi, aí eu falei, falando de tal foi, e Cavill foi. Aí eu quis dizer Reeves, Christopher Reeves. É o calor do momento, eu não faço roteiro para gravar, e aí às vezes você está empolgado no argumento, uma palavra é substituída pela outra. Mas onde você ouve Cavill, ouça Reeves. Pode voltar para o seu vídeo agora e pau no gato. Foi nos filmes do Zack Snyder que o S, que já havia sido tratado como símbolo da esperança nos quadrinhos, foi também chamado de símbolo da esperança. Ou seja, o Snyder inaugurou isso no que diz respeito à cinematografia do Superman, e as pessoas estão dizendo que o Superman tinha perdido o símbolo da esperança. Eu desafio você, pesquisa aí. Talvez seja difícil, né? Porque a Warner, quando quer fazer um marketing agressivo, ela consegue. Né? Quando ela quer construir, igual ela fez com Barbie. Quando ela quer deixar o filme afundar, ela deixa, mas quando ela quer fazer ele bombar, ela consegue. Então talvez você tenha dificuldade nessa pesquisa. Mas pesquisa aí, vê se alguma vez, procura textos antigos, procure críticas antigas dos filmes passados do Superman e vê se alguma vez ele foi associado à esperança. Muitas vezes ele foi associado à fé. Então vocês percebem? O Zack Snyder foi quem plantou essa ideia. E os caras estão simplesmente distorcendo e dizendo que o Superman com o Snyder deixou de ser uma coisa que o Superman nunca foi. E por fim, os filmes do Zack Snyder são muito pesados, são sombrios, isso e aquilo. Você precisa de esperança quando? Quando as coisas estão bem ou quando está tudo fodido? Pois bem, o Superman do Snyder é para ser isso. É para ser a esperança no meio da escuridão. Mas vamos lá, vamos seguir. É engraçado que ele já começa dando uma bola fora. Ele diz que quando o Superman foi criado, ele era a epítome da perfeição humana, descreve as qualidades dele, diz que ele era isento de qualquer amoralidade, há controvérsias, mas esperem as origens secretas do Superman, basicamente um deus. Esse é o retrato do Superman do Snyder. Um deus. O que incomodou muita gente, no final vocês vão entender por quê. Tem gente aí dando graças a Deus que o Superman não vai mais ser retratado como Deus, mas como um chorão que precisa da namoradinha e do doguinho, porque senão ele tá ferrado. Mas ele comenta, né, que esse Superman, ele é produto do seu tempo. Ou seja, ele tá querendo dizer que não convém mais, né, fazer um Superman Deus. Isso é um produto da sua época, é um produto do seu tempo. E que depois o Superman se tornou o símbolo da esperança, olha a mentira aí, da reconstrução dos Estados Unidos. Não, o Superman se tornou, e por pressão
de muitos problemas que aconteceram ligados aos quadrinhos, todo mundo sabe, né? O Werthan, a sedução do inocente, né? Todas as restrições às histórias em quadrinhos, o Superman virou o tal do super escoteiro. Ele virou um bom moço, bobo, sem graça. Ele não virou símbolo da esperança. O cara assistiu o Superman do Christopher Reeve dizendo que ele veio defender o modo de vida americano, o American Way Life, e tá pensando que isso aí foi criado lá nos anos 40. Não foi, meu querido. Certamente os heróis representavam a América na luta contra o eixo, certamente. Mas ele se tornou o símbolo vivo da esperança. Você está fazendo revisionismo. Você está sendo anacrônico. Isso não aconteceu. O Superman do final dos anos 40 e anos 50 era uma piada. Era uma piada. Entende? Agora, que o Superman originalmente era como um deus é verdade. E o Snyder retratou este Superman. Não apenas, mas este Superman. O que já dá um problema. Porque, segundo você, o Snyder não entendeu, né? Segundo você. Segundo o Peter, né? Tô falando com o Peter. Quem sabe ele ouve, né? Enfim, tô falando com vocês e com o Peter. Você diz que não é. O cara não entendeu o personagem. Há, pelo menos, a encarnação original do personagem, você mesmo diz, era um deus. E eu acho engraçado, porque mais pra frente você vai usar de exemplo, que todo mundo adora usar de exemplo, mas pouca gente leu e realmente entendeu, All Star Superman, que é realmente uma HQ magnífica. E você usa isso como exemplo. Aliás, o texto, o momento em que você está falando sobre isso, que você usa imagens de All-Star, você está falando da humanidade do Superman. Curiosamente, você está falando disso na HQ em que o Superman é retratado completamente divino. Inteiramente divino. E você está dizendo que é produto de um tempo que já passou. Não é um tempo que já passou. Isso sim é inerente ao personagem. Isso é entender o Superman. Fazer dele um pobre coitado, o gadinho da luz, é não entender o Superman. Que é a exigência que se faz hoje à direita e à esquerda. Que ele seja o pai de família, o Jailson, e que ele seja não violento. Pessoas como você, Peter, apareceu nas HQs do Superman, sabia? Na morte do Superman, uma jornalista toda cheia de frescura, jornalista desse tipinho aí, uma jornalista não, uma telespectadora, experimentando um programa de TV. Fala pra ele, você não é melhor conversar, vai resolver tudo com os punhos. É na saga da morte do Superman. Tava prevendo essa galera aí que, nossa, o Superman de Snyder é muito violento, ele resolve na porrada. Não, o Superman sorri, o Superman é a esperança, o Superman é simpático, o Superman não é violento, o Superman foge da violência. Isso é só um jogo. Isso é revisionismo do personagem para emplacar as porcarias que esse demente do Pedogan produz. Ainda no assunto Superman Deus. Isso aqui é uma conversa do Jor-El e da Lara quando eles estão prestes a enviar o Superman. Isso aqui olha só, hein, de novo, Man of Steel número 1, 1986. O Jor-El diz que ele será supremo, um ser supremo, quase um deus. E aí a mãe ainda pergunta se ele vai governar, então, os seres humanos. E o Jor-El diz que não sabe. Isso aí, inclusive, se tornou a direção de várias das temporadas de Smallville. Então, acho que não está datado, né? Parece que isso aí está na essência. Como é que é mesmo? Não entendeu quem o Superman é, né? Então, parece que está na essência do personagem. Parece que ser um deus entre os homens, ser um deus entre os seres humanos, está na essência do personagem. Aliás, essa sociedade fria, que já não tem mais nem partos naturais, vai ser transposta, com adaptações, é claro, diretamente para The Man of Steel. Assim como The Man of Steel, de 2013, começa em Krypton, mostrando os acontecimentos ali, mostrando como aquela sociedade era, Man of Steel número 1, de 1986, começa também. Então me fala, quem é que não entendeu?
Jonathan Kent, se o Jonathan, a suposta diferença do Jonathan Kent do filme e do Jonathan Kent sei lá do que, né? Porque não sei nem com o que ele está comparando, né? É a antítese do Jonathan Kent dos quadrinhos, diz ele. Ok, isso aí eu vou deixar para um outro momento, porque isso aqui levaria mais tempo. Mas vamos comentar a morte do Jonathan Kent? Só que antes de comentar a morte, deixa eu mostrar aí para vocês. Isso que você está vendo aí são cenas de Man of Steel 1. Para quem acha que o Superman fica sempre sorrindo, e que ele está sempre animado, e que ele nunca perde a fé na humanidade, aí é o Superman cabisbaixo, soturno no escuro, porque ele, depois que ele descobre a origem alienígena dele, ele começa a agir no mundo incógnito, igual acontece em Smallville. Ele não aparece, né? Ele age como uma espécie de anjo. Mas ele, para salvar um ônibus espacial, como acontece no primeiro episódio no episódio piloto de Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, ele precisa se revelar. E acontece isso aí, essas pessoas se amontam em cima dele e veja o que ele diz das pessoas. Que todos queriam tirar um pedaço dele, que todos queriam que ele dissesse, vendesse alguma coisa. Ele está desconsolado. A gente vai voltar nesse assunto porque ele falou algumas vezes sobre o Superman se isolar, sobre nunca duvidar do potencial da humanidade. Ele está dizendo aí. A minha aparição tirou o pior das pessoas. E é mais um indício de que o Superman do Cavill é que então, já que está querendo falar de verdadeiro Superman, é o verdadeiro Superman, porque ele também provocou o pior das pessoas. Ou vocês acham que tem justificativa esse ódio contra o Snyder? Esse ódio contra o Cavill, o Henry Cavill é um cara super gente boa, tem nego com ódio dele, querendo o mal do cara, chamando o cara de incel. Se ele é incel, o que será de cada um de nós, então, né, mano? Como é que pode o Henry Cavill ser incel? Puta que pariu. E aí, olha só, o Peter vai dizer que ele não se refugiou, que ele, porque ele fugiu. Eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Eu só quero já apontar aí que ele disse que ele foi para o Tibete e tremeu de raiva e de medo. Ele foi ficar sozinho, ele foi ficar longe das pessoas. Mas eu disse que ia falar do Jonathan Kent, né? Peraí. Se o cara tiver assistido The Man of Steel, assistido mesmo, né? Não com a bunda. Eu sei que ele não enxerga muito bem, mas olhando, né? Pra tela, ele viu, ele assistiu, e se ele não tiver com a audição ruim também, ele também ouviu a preocupação do Jonathan com o Clark. De, dizem que ele é pessimista, né? E que ele não queria, tal, por causa daquela frase, né? Que o Clark fala: o que você acha que eu deveria fazer, então deixar as pessoas morrerem? Quando o ônibus dos amigos afunda e ele salva. E ele fala: talvez. Bom, uma pessoa tá ali reagindo ao Clark, falando que foi um milagre e tal. E ele fala talvez porque ele não tem todas as respostas, cara. Você tem que ver o resto do filme. Como é que o Jonathan se comporta no resto do filme? Mas como eu disse, eu não vou falar sobre isso porque senão vai esticar demais. Mas ele fala o seguinte, que a morte do Jonathan é completamente sem cabimento e só serve para imprimir a palavra bundão na testa do Clark Kent. Ele disse no começo, porque esse cara é duas caras, né? Ele bate a sopra. Ele já fez isso com os nerdolas, mas os nerdolas continuam mamando ele, entendeu? Ele vive flertando com os lacrolas, gravou um vídeo com os lacrolas, com um lacrolinha aí, tirando sarro dos nerdolas, e os nerdolas continuaram mamando ele, porque o canal dele é gigante, né? Então vamos lá. Por que é que o Jonathan Kent não deixa o Clark salvá-lo? Porque ele vai se expor, e a conversa é essa até ali. Não tem como ele salvar ele ali sem se expor. Mas ele tinha que ter ido, ele poderia ir em super velocidade. Olha aí, olha de novo a Man of Steel 1. Você viu que ele saiu voando e disse que não tinha jeito de fazer escondido? Igual aqui, porra, não tinha jeito de fazer escondido. Mas lá ele agiu. E aqui ele não agiu porque o pai dele pediu. O pai dele serenamente pediu. É isso, cara. A conversa, já tinham havido conversas antes. E detalhe, se o Superman de Man of Steel voou para salvar o ônibus espacial e mesmo assim ele foi visto, imagina o de The Man of Steel de 2013 que ainda não voava. Vocês acham que iam vê-lo? O que ia acontecer com a mãe dele depois? O que aconteceria com o pai dele depois? O que aconteceria com as pessoas ao redor dele depois? Isso sempre foi tratado em Superman. Isso aí não é novidade.
como que as pessoas vão reagir, o que o mundo vai pensar. É por isso que ele tem uma identidade secreta, que foi abolida nos quadrinhos, mas agora voltou, né? É por isso, porque ele não, a exposição dele vai trazer perigo às pessoas. As pessoas terão medo. E isso acontece, inclusive, também na fase do John Byrne. Então, cara, esse argumento é absurdo. E todo mundo fala disso. É igual a cena Marta de Batman vs Superman. Começaram os influencers, muito bem remunerados, começaram a disseminar isso aí, e a horda de bonobo saiu repetindo, sem nunca pensar se faz sentido. Sem nunca tentar entender. E como não conhecem o Superman, a não ser remotamente, eles acham, ai, nossa, isso aí não tem nada a ver com o Superman. Pois bem, é a mesma cena. E também nos quadrinhos, e também na vida real, né, como estamos vendo aí, despertou o pior nas pessoas. Aí, né, ele diz, o Superman não deixa de matar por covardia, mas sim porque ele sabe que há uma linha que não pode ser cruzada. Se ela for, ele não será melhor que os seus inimigos. O Superman não desiste de ser herói, pois ele sabe que até mesmo salvar o infame gato na árvore, blá 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 blá. Bom, primeiro, o Superman do The Man of Steel não matou para não parecer covarde. A não ser que nós assistimos filmes diferentes, e com aquele óculos, com aquela lente, talvez ele tenha realmente visto um outro filme, ele implora ao Zod que não derreta pessoas com a visão de calor. Ele quebra o pescoço do Zod porque ele não tem escolha. E aí você pode pensar, mas mesmo assim, ele tinha que dar um jeito. Vocês assistiram Superman 2? Deixa eu perguntar, o General Zod, ele voltou a aparecer? Ele foi para a zona negativa, ele voltou para a zona negativa, ele apareceu em algum outro filme, ele foi preso, ele foi destituído dos poderes? Não, ele morreu. Ele morreu. Ah, você não sabe. Ué, quer dizer que ele não morreu, mas as pessoas nunca listadas em Metrópolis, que vocês inventam, porque houve um massacre em Metrópolis, Superman deixou morrer, a gente vai falar disso também, o Superman deixou morrer, essas pessoas que o filme não menciona, essas morreram de verdade. Mas o Zod que cai ali num abismo dentro da Fortaleza da Solidão, sem poderes, tá vivo. Não tá, ele morreu. O Superman do Christopher Reeve matou o Zod. O Superman de Smallville, na 9ª temporada, mata o Zod também. Ô, pessoal, peraí. De novo. Lembra daquela coisa do calor do momento? Então, essa parada do Smallville foi a mesma coisa. O Clark de Smallville não matou o Zod, tá? A história do Zod termina em aberto. Pode ser que quando ele se tornou Superman e eles voltassem a se enfrentar, como aconteceu em muitas mídias, o Zod também viesse a morrer. Aí você pode estar pensando, mas eu sei o final, porque eu li os quadrinhos de Smallville. Beleza, vamos falar disso no futuro. Pode continuar com o teu vídeo. Qual o problema, cara? Sabe por quê? Porque isso aconteceu nas HQs. E nas HQs, ele matou os 3 criminosos. Veja isso aí. Eles tinham dizimado o universo inteiro. Tinham perdido os poderes, igual o Superman 2. E ele pensou, não tem o que fazer, então você é o juiz, o júri e o executor e mete kryptonita verde em cima dos caras. Ué, mas é a linha que ele não pode cruzar. Que ele cruzou, e ele cruzou nos quadrinhos. Ué, mas o Zack Snyder não entendeu o Superman dos quadrinhos, não é? Ele não entendeu o Superman. Isso aqui é HQ. E lembrando que esse Superman aí é o Superman que hoje é pai do acho que é Jonathan, né? O John, nome do filho, que tá casado. Esse é o Superman aí. Ele foi descontinuado durante os 52 e ele retornou. É este Superman aí. Se você comprar uma HQ, você vai comprar a HQ deste Superman. Ele matou os 3 criminosos de Krypton. Ele matou os 3, friamente. Friamente. Haverá consequências, é claro, mas ele matou friamente. Como é que o Snyder não entendeu o personagem? O que tá fora? O Superman do Henry Cavill dá um berro de desespero. Esse Superman que não se importa com as pessoas, ele começa a história num exílio ajudando pessoas. Esse Superman que não se importa com as pessoas, ele enfiou a cara na máquina de terraformação do Zod para salvar Metrópolis.
para salvar as pessoas, para salvar o planeta. A Lois diz para ele, você vai morrer com isso. Esse Superman que não dá esperança para ninguém. Quando ele pula da nave do Zod de braços abertos, figura de Cristo, Jor-El diz, você pode salvar todos. E esse cara matou, não porque, não, eu sou fodão e eu mato. Não. Porque ele não tinha escolha. Assim como o Superman aí nessa HQ também entendeu que não tinha escolha. Daqui a pouco eu comento a segunda parte, que o Superman não desiste de ser herói, tá? Isso aqui também eu vou ler uma vez, mas depois eu vou comentar outra vez. Ele fala que quando o Batman e Superman, quando a bomba explode, ele não vai ver quem tá vivo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas aí ele fala, e pior, explodiu, né, e tal, pior. Ele escolhe num retiro consciente, ao invés de lidar com as consequências de sua própria existência. Pelo amor de Deus, cara, aí não dá pra defender. Essa HQ aí, aqui no Brasil saiu como Super-Homem 80, é a consequência da morte dos 3 criminosos de Krypton. O Superman tá muito nervoso, tá muito amargurado, e ele simplesmente vai embora da Terra. Ele vai retornar algumas edições para frente, definitivamente na edição 88, Super-Homem aqui no Brasil. Mas ele vai embora do planeta. Como é que ele não ia fazer? Ele escolhe num retiro consciente, ao invés de lidar com as consequências, Superman dos quadrinhos, que o Snyder não entendeu, escolheu sair do planeta, não foi nem que ele foi para uma montanha, ele escolheu sair do planeta, do planeta, ao invés de lidar com as consequências das ações dele. Que coisa, né? Essa aqui é só para... Eu disse que eu ia falar sobre isso, né? O Superman lutou em Metrópolis e não se importou com as pessoas. Bom, o que o Snyder quis retratar ali é que a batalha era muito intensa. E ele tinha que lidar com os inimigos. E não é que isso também aconteceu nas HQs? Na morte do Superman, quando ele está enfrentando o Apocalipse, o Doomsday, essa batalha está acontecendo em Metrópolis. Está vendo essa imagem que eles estão se socando e os vidros estão quebrando? Você viu quantas pessoas estão lá atrás? Os civis estão ali vendo 2 criaturas imensamente poderosas lutando e não estão correndo, não estão fugindo e o Superman não está salvando elas. Sabe por que o Superman não está salvando elas? Porque ou ele enfia porrada no Apocalipse, que quer matar todo mundo, igual o Zod no filme. Aliás, o Zod se tornou o Apocalipse em Batman vs Superman. Acho que vocês viram isso também, né? Você viu, né, Peter? Então. Não dá. Ou ele enfrenta o inimigo ou ele salva as pessoas, porque o inimigo é extremamente poderoso. E eu gosto desse quadro aí, porque o pessoal, essa é a HQ que eu mencionei agora há pouco. Se ele tem que resolver tudo na porrada, o Superman fala, bom, às vezes não tem jeito, né? Às vezes não tem jeito, ele fala bem antes. Mas ele falando pra Lois aí, pra eu vencer, eu tenho que ser tão selvagem quanto ele. Nessa edição, ele já havia voltado pra Terra, e ele já tinha voltado do exílio. Daqui a pouco eu volto, eu vou falar sobre o retorno dele do exílio. Mas ele tá pronto pra matar, e ele mata o Apocalipse. Só para quem acha que isso nunca aconteceu, tá aí. Superman lutando, cercado de civis e tendo que se concentrar no monstro e não nas pessoas. E aí, Super-Homem 88, da editora Abril, o efetivo retorno, ele não volta nesse número, mas esse é o efetivo. Esse outro Super-Homem que ele está enfrentando é uma forma de vida artificial criada pelos criminosos de Krypton, chamada Matrix. Depois vai ser uma outra versão da Supergirl, lá na frente. E aí, como é que o Peter falou mesmo? Superman não deixa matar, não deixa de matar por covardia. Isso você não sabe, Peter. Quantas pessoas Superman matou no começo da carreira? Mas isso fica para outro dia. Mas sim porque ele sabe que há uma linha que não pode ser cruzada. É verdade. Isso aí você quase acertou. Como é que ele sabe que tem uma linha que não pode ser cruzada? Tá aí. Mas o Snyder não entendeu o Super-Homem. Acho que quem não entendeu foi você, que provavelmente nunca abriu uma revista do Super-Homem na vida. E que tá aí com seus redatores fazendo essa pesquisa podre para você. Igual a pesquisa de Assassin's Creed, né? Que você também falou um monte de bobagem aí, os nerdolas, entre aspas, refutaram você. Tá aí, o Superman realmente descobriu que há uma linha que ele não pode atravessar, porque ele atravessou. Agora ele entendeu. Ele não tá pronto, então, logo desde o começo. Ele já sai voando e sendo o símbolo da esperança, como é o Super-Homem ou Superman, tanto faz, do Christopher Reeves.
que é educado pelo pai dele. Deixa pra lá, eu vou falar isso nas origens secretas do Superman. Ali ele tá pronto, ele chega pronto, ele sabe o que tem que fazer. Esse Superman não sabia do que eu também não sabia. Quem é que não entendeu mesmo os quadrinhos? Essa aqui é só de sacanagem, porque não tem como não falar disso. Eu sei que eram os anos 90 e que todo herói tinha que estar irado, cheio de armas e tudo mais, mas é que o Peter disse que o Superman do Cavill e do Snyder tá muito longe do Superman. Aí você vai dizer, ah, mas aí o Superman tinha perdido os poderes e tal, não interessa. O fato é que ele tá aí sentando bala, é que ele tá aí com armas e munição enrolada no corpo, vestindo a roupa preta, que ele veste no seu retorno da morte, igual ele vestiu em Liga da Justiça do Zack Snyder. Olha, o cara não entende nada dos quadrinhos, né? Ele não captou essa coisa dos quadrinhos. É o traje de contenção que ele precisa usar. Acho que você nem sabia disso, né? Deve ter visto em alguma animação ou algum dos seus redatores que devem ser adolescentes e que também não devem nunca ter assistido, nunca ter lido um quadrinho na vida, só pesquisam aí mesmo na Wikipédia, fandom e essas coisas, devem ter passado para você. Mas é isso aí, cara. É um Superman porradeiro, é um Superman que pega a arma, é um Superman que diz que vai desmontar peça por peça ali a nave do inimigo. E essa aí é só para mostrar que o Superman pode ser hardcore se ele quiser. Essa aqui também é só de sacanagem, porque do jeito que o Peter falou, parece que o Snyder tirou da bunda um Superman e inventou e distorceu. E que aquela postura mais agressiva, assim, o Superman do Snyder é mais agressivo, é mais violento, é mais intempestivo, que isso não existe nos quadrinhos. Bom, o filme saiu em 2013. Em 2011 aconteceu o reboot de Flashpoint, que inaugurou os novos 52. Você pode reclamar, porque as revistas do Superman venderam mal, porque o Superman dos Novos 52 nunca emplacou. Nunca emplacou porque não quiseram que emplacasse. Isso eu vou falar também nas origens secretas, né? Ele foi boicotado de todos os modos que você puder imaginar. Mas o fato é que a revista da Liga vendeu bem. E aí você tá com o primeiro encontro dos heróis. O Lanterna tá atrás do Superman, toma uma porrada gigantesca. O Lanterna Hal Jordan, tá? Porque esse Lanterna, curiosamente, não aparece em lugar nenhum, né? É outro personagem que incomoda muitas pessoas. Vou falar disso no futuro. E olha a marra que o Superman sai, cara, pra peitar o Batman. Eu não sou fácil de lidar. E chama pro pau o Batman. Tá vendo? Esse traje kryptoniano, igual o traje do Cavill. Aliás, o traje parece muito com o do Cavill. É um Superman mais jovem, mais arrogante, mais agressivo. Isso também não é novidade nem dos 952. Se você assistiu o Superman The Animated Series, você vai ver um Superman também mais arrogante, também menos falante. Aquele lá, o antigão, dos mesmos produtores do Batman The Animated Series. Então, tem nos quadrinhos. Durou um bom tempo, até que ele se fundiu com o Superman pré-crise, aquele que matou os vilões. Então, bom, 2011, 2013, era com isso que a DC estava trabalhando. Era isso que a DC estava pondo para frente. Então ele está completamente calcado nos quadrinhos. Aliás, eu desafio você, pega as edições da Liga da Justiça dos 952 e você vai se surpreender com o quanto o Snyder transportou dos quadrinhos, igual ele fez com o Watchmen. Mas ele só fez visualmente, eu não estou discutindo isso. Ok, fez visualmente, mas você vai se surpreender com como o Snyder transpôs o visual dessas HQs para o cinema. Talvez respeite um pouquinho mais o trabalho do cara e vai ver que ele sabia o que estava fazendo. Aqui eu vou juntar duas falas dele. A primeira é de que o Superman não desiste de ser herói, pois ele sabe que salvar o gato é importante. E ele cita Kingdom Come na thread. Ele cita que sobre os heróis violentos, que não tinham medo, sem moral e tal, e que o Superman chega com os outros heróis. Ele colocou uma imagem aqui muito conveniente. Só que antes disso tem uma história inteira, que possivelmente ele também nunca leu, porque nerd é meu ovo, né? Vamos lá. Esse é o começo da história. A Diana procura o Superman que virou fazendeiro. Ah, peraí, não é só ele que desistiu de ser herói, né? Daqui a pouco eu falo. Quando eu for falar sobre a cena do caminhoneiro de The Man of Steel,
eu falo sobre desistir de ser herói. Na cara não, né, Peter? Então, o que acontece, o que você tá vendo aí? O Superman desistiu, cara. O Espectro vai dizer, inclusive, para o reverendo, que é o profeta da história, que o Superman não acredita mais naquilo que ele representava para as pessoas. Porra, ele chega a falar, a Diana fala com ele sobre a morte dos pais dele, a morte da Lois, e ele fala, humanos morrem, humanos morrem. Ele está completamente afastado da humanidade dele. No final da primeira edição, ele de fato aparece, vem para enfrentar esses heróis sanguinários. Mas dá só uma olhada na carinha dele. Se alguém já leu essa história, os heróis se afastaram porque a humanidade quis. Esse olhar aí do super-homem não é o olhar de o super-homem nunca perde a fé na humanidade. Como é que ele fala mesmo? Quando ele usa de maneira totalmente nada a ver o All-Star Superman, ele fala ele acredita na bondade do outro, ou melhor, ele acredita no potencial de bondade no outro. Vocês sabem que isso é discurso político, né? Vocês sabem que a América arrasada do trailer do Pedogan é porque o Trump ganhou. Vocês estão sabendo disso, então? Ok. Ainda bem que nós estamos falando a mesma língua. Esse aí é o Superman olhando para a humanidade com desprezo, olhando literalmente de cima para baixo. Ele está com nojo dos seres humanos. Ele voltou porque ele sabe que é o certo, não porque ele quis. Já passou por isso? O Superman já passou. Ele perdeu completamente a esperança nas pessoas. Ele está fazendo aquilo que ele sabe que é certo, mas que ele não queria fazer. A Mulher Maravilha chega a dizer para ele, você vive nas mentiras. Mas o Superman nunca desiste de ser super-herói. 10 anos ele ficou afastado. 10 anos sem atuar e desencorajou um monte de outros heróis que também pararam de agir. Alguns continuaram agindo em segredo, mas tá aí, ó, olhando para a humanidade, não esperando nada de bom deles. E olha o que acontece depois. Quando os heróis estão numa guerra generalizada, os humanos disparam uma bomba atômica que dizima um monte de heróis. O Superman se ergue, tomado de raiva, de ódio. Tá vendo esses olhos vermelhos? Você lembra do Superman do Henry Cavill assim? Quando ele tá com raiva, né? Mas eu achei que o Snyder nunca tinha lido um quadrinho. Ou será que foi o Peter que nunca viu? Ou será que é esse bando de falso nerd por aí que nunca abriu um quadrinho do Superman na vida? E tá só com esse papinho de a esperança voltou. Viu? Aí ele sai. Mas peraí, sobreviveu gente. O Spectre falou, ó, ele tá puto da vida, mas é à toa, porque 9 pessoas sobreviveram. Como é que é mesmo, Peter? O que você falou? Que na explosão da corte, né, quando o Superman vai depor, ele escolheu meter o pé chorando, a gente viu que ele já fez isso, né? Inclusive, depois da primeira aparição dele, ele foi chorar de medo e raiva, né, lá no Tibete. Ao invés de verificar se não tinha alguém vivo ali, olha, o Superman aqui do The Kingdom Come também foi, sem verificar se tinha alguém vivo lá. Como é que pode, né? Que coisa, que coincidência. Será que será que aconteceu? Que será que houve? Mas o mais legal é o que ele está fazendo depois. Ele está prestes a matar todas as pessoas. Olha como o Espectro se refere à fúria dele. Ele, depois de 10 anos, libertou uma fúria, quer dizer, estava com muita raiva dos seres humanos, que faria tremer o próprio Satã. Quer dizer, não tem jeito de parar. Aí o reverendo vai tentar e diz: o Superman está com raiva dele mesmo. Você lembra aquela cena que o Superman fala para a Lois: ninguém permanece bom nesse mundo? Ele podia estar com raiva dele mesmo. E aqui a gente está vendo um Superman experiente, idoso. Não é um Superman no começo de carreira. Não é um Superman que ainda está precisando romper com as suas fraquezas, aprender a ser um herói. Ele desistiu. Ele não conferiu se haviam pessoas vivas lá porque ele estava cego de ódio. O Superman do Cavill estava abatido pela tristeza, estava vendo que em todo lugar que ele estava, o ódio estava se espalhando. O pior dos seres humanos estava vindo à tona, como veio à tona na turba de bonobos que assistiu esse filme no cinema, e agora explode esse ódio, porque o cheirosíssimo Pedogan está fazendo um filme que é pura esperança, e esperança, e esperança, e cor, e esperança. Mas aí, acho que quem não entendeu os quadrinhos é quem deu like aí e comentou na thread
do zoinho. Ainda sobre não desistir de ser super-herói. Como esse pessoal não lê quadrinhos, eles só viram cinema, né? No máximo viram séries de TV. O Superman do Christopher Reeve não desistiu de ser Superman? Ele desistiu da maneira mais gadosa possível. Ele desistiu por causa da Lois. Ele pediu para o povo de Krypton, os pais dele, a consciência deles, remover os poderes dele. E aí, só que aí é que tá, né? No final ele entende uma coisa, isso sim é essência do Superman. Ai não, o Superman é um pai de família, ele é o Jailson, pai de família. Ele é casadinho, ele tem um filhinho. Não, 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 cara, isso aí por 50 anos não foi verdade. Por mais de 50 anos não foi verdade. A verdade é que a relação do Superman com a Lois nunca se consumava de fato por aquilo que o Grant Morrison entendeu e falou em Superdeus. Se acontecesse, ele seria para sempre Clark Kent. E foi o que aconteceu. Agora ele é Clark Kent. Ele morreu até de ataque do coração na última série. Igual o pai dele. Ai, que lindo. Nossa, isso é a essência do Superman. Vocês são muito ridículos, mano, na moral. Quem fala isso, nossa, devia ter vergonha, mano. Sai repetindo igual um robô. Presta atenção. Ele entende no final do Superman 2 que não tem como ele ter a Lois e ser o Superman. E aí ele escolhe ser o Superman. Isso é a essência do personagem. O resto é alteração moderna, inclusive para enfraquecê-lo, para instrumentalizá-lo, para idiotizá-lo, para que ele sirva de bandeirinha. Por que você acha que o filho do Superman é colorido? Mas tá vendo? O Superman não liga, o Superman é queer, ele gosta, ele acha legal. É isso aí. Esse é o objetivo. Esse papinho todo é para chegar nisso. O Superman de Smallville, que relutou em se tornar Superman por anos. Ou vocês não lembram da segunda temporada? Que o Jor-El fala para ele que ele tem que sair de Smallville e ele fala, não, minha vida tá aqui. Então, ele destrói, usando a chave do Lionel Luthor de Kryptonita, aquela mesma chave kryptoniana, só que uma cópia dela, uma réplica. Ele quase morre, coloca na nave para destruir a nave, para ir embora. E aí ele foge também, né, desesperado, que a mãe dele perde o filho e tal. Vocês viram isso aí? É o Superman, no comecinho da carreira dele. Mas o final do Superman do Smallville é terrível. Apareceu na Crise nas Infinitas Terras. Ele abriu mão dos poderes para virar fazendeiro. Não é porque aconteceu nada terrível, não. É só porque ele casou. Como disse Grant Morrison, se ele se casar, ele será para sempre Clark Kent. Por quanto tempo ele vai usar o uniforme? Por quanto tempo ele vai salvar as pessoas? Você não pode atrasar para o jantar. Aí ele fica sabendo que o multiverso está em perigo. E sabe o que ele faz? Porra nenhuma. Ele sorri, abraça a Lois e vai para casa. E essa é a participação dele em Crise nas Infinitas Terras. Isso aí é a essência do Superman ou isso aí tudo bem? Isso aí pode passar? Porque vocês são gadinho também e acharam bonitinho ele só esperar o fim do multiverso com a esposinha. Deve ser isso aí, né? Vamos lá. Deve ser esse o problema. Então parece aí que a gente tem o Superman do The Kingdom Come, o Superman do Christopher Reeve, o Superman de Smallville, todos eles desistindo de ser super-heróis, todos eles hesitando em se tornarem heróis, todos eles em algum momento tirando a vida de um inimigo. Mas só o do Snyder que não é entender o personagem? Qual a intenção, né? Qual a intenção? Eu sei que vocês têm que destruir o filme do Snyder para vender essa porcaria do filme do Pedogan. O problema é que as pessoas que leem e assistem, vocês não pensam por que eles têm que fazer isso se os filmes do Snyder são um fracasso, se os filmes do Snyder são horríveis, se os filmes do Snyder são sombrios. É tão desonesta a thread do cara que tem uma hora que ele usa, muita gente usou, um dos cartazes sombrio, com o rosto sombrio de The Man of Steel. Tinha muitos outros luminosos, com Superman subindo, voando. Ele usou esse pra falar, ó, tá vendo? É tudo sad, é tudo sombrio. Desonestidade pura. Aí a pérola, né? Ele diz, que exemplo de herói é esse cara em caps lock? Tá? Nossa, tá indignado. Estamos falando do super-homem, cara. Nossa, que indignação. Ai, rasga as vestes. O herói que inspira pelas suas atitudes. Aqui ele não faz nada que inspire alguém. Claro que ele não faz nada que inspire alguém. Ele salva os colegas de escola que zombavam dele ao ponto de quase se revelar. Ele sai pelo mundo ajudando pessoas que nem sabem quem ele é. Ele enfia, já falei, né? Ele enfia a cara
na máquina de terraformação do Zod para salvar Metrópolis e a Terra. Ele mata o Zod com muito custo e sofrimento para que ele não mate pessoas. Ele não faz nada que inspira ninguém. Quem faz alguma coisa que inspira é o trailer do Pedogan. O Superman chamando o doguinho, o Superman beijando a Lois e o Superman com aquela cara de idiota. Porque essa que é a grande diferença, vocês não entendem, vocês não sabem nada de Superman. O Clark não é um idiota, o Clark é inocente. Isso que o Christopher Reeve entendeu e transmitiu muito bem. A pureza, a inocência, a bondade do Clark Kent. Coisa que vocês não imaginam que é. Agora aquela cara de mongol, de babaca do Superman do Pedro, por favor, né, mano? E vocês estão achando o máximo? Ai, que da hora, que cena linda. Aí ele continua. Na cena que ele tem que lidar com o Zé Ninguém, acho que todo mundo lembra, né, dessa que assistiu, que está atrapalhando uma galera no bar, uma galera não, tá? Ele tá passando a mão na bunda da garçonete. Ele mete o pé, ó, de novo ele tá falando que ele fugiu, e escolhe ferrar com o caminhão do cara, com raivinha, sabe? Ficou magoadinho, apelou. Isso aqui é grotesco. Por que é grotesco? Essa cena, ela se inspira numa cena de Superman 2. Em Superman 2, um caminhoneiro mexe com a Lois e o Clark toma as dores e toma um pau, porque ele perdeu os poderes. Inclusive, ele vê o sangue dele pela primeira vez e única. E fica chocado, ele nunca sangrou. É por isso que o Superman do Cavill também não sangra. Mas o Snyder não sabe nada de Superman. E aí, nessa hora, machucado, humilhado, que ele vê que o Zod voltou e vai atrás de recuperar os poderes dele. Sabe o que ele faz no final? Acho que vocês assistiram. Com superpoderes, ele volta no bar e bate no cara. Ele se vinga. Sabe o Superman do Christopher Reeve? O bonzinho, o gentil, o que sorri bastante. Ele se vinga do cara. Você acha que aquela porrada que o cara deu no peito dele quebrou a mão do cara? Faz barulho de quebrar. Aí ele joga o cara na máquina do cara ali, quebra, destrói as mentes, ele dá dinheiro pro velho dono do bar. Mas ele se vingou, ele quebrou a propriedade. Qual a diferença do que o Superman fez aqui em The Man of Steel? Aí ele ficou magoadinho, bom, o do Christopher Reeve também ficou, ele até chorou. Aí ele ficou com raivinha. Qual é o exemplo que ele dá? Ele destruiu o caminhão do cara. E o Superman do Christopher Reeve, quando ele volta pra se vingar de um cara que não tem condições de lutar contra ele, e eu não tô falando mal dessa cena não, tá? Essa cena é foda. Ela é maravilhosa, é uma delícia ver ele dando um pau naquele cara. Tá vendo? Vocês são cínicos. Vocês estão projetando, vocês estão impondo ao personagem uma coisa que vocês nem gostam, que vocês nem levam pro dia a dia de vocês. Que se o personagem fosse assim, mesmo do jeito que vocês estão falando, vocês não iam ver filme nenhum dele. O Superman, no mesmo filme em que ele mata o Zod, vê que é um espelho, né? No mesmo filme em que o Reeve mata o Zod, ele se vinga de um caminhoneiro. No mesmo filme em que Cavill mata Zod, ele se vinga de um caminhoneiro. E vocês vão falar que ele não entendeu o personagem? Ah, vá a merda. E aí, no meio da confusão, no meio desse monte de mentira, porque isso não é desinformação porque a pessoa não sabe, porque o cara tá fingindo que sabe. Isso é mentira mesmo. As pessoas estão sendo enganadas. Eles estão mentindo. Eles estão banindo pessoas de páginas e grupos para parecer que existe um hype orgânico. É mentira. É mentira. Não é possível que um trailer de 2 minutos e 20 fez as pessoas ficarem tão enlouquecidas assim. Mas eu tenho certeza, esse filme vai bater bilhão porque os NPCs são todos programados já, eles vão ver até o que não tem no filme, assim como eles estão vendo o que não há no trailer. Mas por que isso está acontecendo? Por que o Superman do Snyder e o Snyder atraem tanto ódio? E aí, como todo mundo menciona All Star Superman, onde o Superman literalmente cria o planeta Terra, cria a humanidade, tem essa cena, muito próxima do final. O Superman já morreu, ele literalmente volta da morte para enfrentar a última batalha dele contra o Lex Luthor e salvar o Sol da Terra, que está morrendo. Você tem esse diálogo, você tem essas palavras do Jor-El. E o cara que não conhece quadrinhos e que não captou a essência do Superman colocou esse diálogo em The Man of Steel. Aqui, o Jor-El está falando no passado, dizendo você já fez. E lá ele diz você fará,
porque ali é o começo, aqui é o final da trajetória. Mas eu vou mostrar para vocês por que tudo isso está acontecendo. Olha aí o que ele fala. Você deu a eles um ideal pelo qual almejar. Incorporou suas maiores aspirações. Eles vão correr, isso aqui, quem lembra de The Man of Steel, a cena do voo, né? Eles vão correr, tropeçar, cair, engatinhar e praguejar. E finalmente, eles se unirão a você no sol, Kal-El. Isso aqui não é uma fala poética. É literal. No final, o Superman entra no sol e fica lá. Ele se torna a consciência solar. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? É isso que o Superman é. Vamos falar de essência do personagem? Todo mundo diz que All-Star Superman é que captou a essência do personagem. Superman é a consciência solar. É Apolo. É a ordem. É a beleza. É a retidão. É a masculinidade. É a força. É a virtude. É a perfeição. Quando ele se funde com o sol, e ele diz, um dia eles se unirão a você no sol, ele está dizendo, um dia todos os seres humanos vão tornar-se também consciências solares, também se tornarão estrelas. E isso aqui, Grant Morrison escreveu, é literal. Em Superdeus, Grant Morrison diz, a ideia sobre Deus e a ideia sobre o Superman são exatamente iguais. Elas têm o mesmo peso, têm o mesmo valor. Sabe quando você ouve aquela ladainha de se Jesus voltasse, ele ia ser perseguido igual ele foi antes? Ia mesmo. Foi exatamente o que aconteceu. Jesus voltou, só que como o Jesus Cristo da ficção científica. A consciência solar que tira o homem da escuridão, da materialidade, ela voltou. E sabe por que odeiam tanto o Snyder? Porque o Snyder, como um fiel seguidor do Joseph Campbell, pretendia ressuscitar, tornar esse mito real, consumá-lo. Fazer dos filmes dele um rito, uma transição para a humanidade. Para que ele anunciou o Superman dele como a consciência solar, que um dia vai elevar toda a humanidade, vai fazer com que ela se liberte da morte, da materialidade, do sofrimento. Essa é a essência do Superman. Este é o Superman. E vocês que estão lutando contra isso, e vocês que mentem, que inventam histórias, que distorcem, que propagam ódio, que defendem um cara, um criminoso, que fez horrores, como o Pedogan, e se levantam contra um cara que já arrecadou dinheiro de filmes para doar para instituições de prevenção de suicídio, e que tinha essa inspiração espiritual, que entrou na essência, sim, do Superman, aquela lá do Jerry Siegel e Joe Shuster. Vocês são emissários das forças das trevas. Você pode estar fazendo sem querer, você pode estar fazendo porque caiu o Pix, mas entende, você está trabalhando para impedir a humanidade de alcançar essa consciência solar da qual o Superman é mediador. Aguenta, porque você está se aliando com os demônios, você está se aliando com as forças da matéria, com as forças do mal. E eu não queria estar na sua pele. Graças a Deus eu não estou. Então, Peter, beijo na bunda. Quem não entende nada de Superman é você.